Olá, sexto ano, como vai vocês? Espero que estejam bem, todos vocês, bem como a família. Nós estamos aqui agora para realizarmos a correção da nossa terceira semana de atividades do PET Volume 4, na disciplina Comunicação e Linguagens. Hoje nós vamos trabalhar aqui, meninos, com o gênero notícia. E como é que nós podemos definir esse gênero? Nós vamos ver que o gênero notícia está intimamente relacionado à interpretação de texto. Não tem como você absorver o que uma notícia traz se você não interpretar aquele texto. E aí nós vamos começar aqui falando sobre a função referencial ou a função denotativa. O que é isso? Essa é a função da informação. Então, a principal palavra, quando você ouvir falar em função referencial ou denotativa, é a questão de se obter informações. Essa é a função, é o tipo de linguagem que está presente nos artigos científicos, nos textos didáticos, nos folhetos, manuais, enfim, todo e qualquer texto que tenha aí a função de te informar, de te transmitir conhecimento, tá bom? Além do mais, ela enfatiza o referente, que quer dizer o assunto, ou o contexto daquele determinado texto. Na estrutura da função referencial, predomina o discurso de ordem direta e o foco na terceira pessoa. É uma linguagem que sempre tem a objetividade em foco. Você sempre vai achar uma notícia com um objetivo. Um texto de um jornal, seja ele escrito ou televisivo, sempre há a objetividade, é sempre escrito em terceira pessoa e sempre vai te trazer uma informação, ok? Entendido esse ponto? Vamos aqui para as nossas atividades. E aí nós temos um texto que foi feito em 2008. Esse texto tem o tema Mãe chama a polícia após filhos furtarem bicicletas em Santa Luzia. Quem fez foi Elaine Rezende, do portal UAI. E aí nós vamos usar aquele nosso velho combinado de que se você ainda não realizou a leitura do texto, por favor, pause aí nosso vídeo, realize a leitura e volte aqui para nós começarmos as atividades. 1. Explique com suas palavras o porquê de a notícia ser intitulada Bom Exemplo. Aqui em cima está dizendo o seguinte, olha, bom exemplo. Mãe chama a polícia após os filhos tentarem furtar as bicicletas. Por que é um bom exemplo? Bom, lendo o texto, nós percebemos que se trata de uma reportagem de um jornal em que uma mãe na cidade aqui de Santa Luzia, perto de Belo Horizonte, no nosso estado mesmo, acionou a polícia, fez um boletim de ocorrência quando 3 crianças, sendo elas 2 filhos seus e um sobrinho, chegaram em casa com bicicletas roubadas. Os meninos furtaram em um sítio próximo da cidade e quando chegaram em casa com as bicicletas, a mãe chamou a polícia. A pergunta é por que isso foi um bom exemplo? Por que é o título da notícia? É uma pergunta pessoal porque está pedindo para você explicar com suas palavras. Uma sugestão deixada aqui é que essa mãe deixou um bom exemplo para os pais que tentam esconder atitudes erradas de seus filhos. Sabe aqueles pais que veem que o filho fez errado, passa a mão na cabeça? Tenta esconder, tenta minimizar, tenta falar que é coisa de criança. Então, essa mãe, na opinião do jornal, deu um bom exemplo para os pais, de que os pais devem sim corrigir quando os filhos fizerem algo de errado, tá bom? Letra B. Na frase, atitudes como a da mãe são louváveis,
a palavra destacada poderia ser substituída por. Essa questão quer que você dê um adjetivo para louváveis. O que a gente poderia dizer que atitudes como essa da mãe aí do jornal são louváveis? O que nós poderíamos colocar no lugar? Tranquilas, elogiáveis, desinteressantes ou desprezíveis? Bom, se o texto está elogiando, está falando bem do que a mãe fez, então a resposta correta nós deixamos aqui para a segunda opção, elogiáveis, tá bom? Basta marcar um X aí. Letra C. Justifique o emprego do sinal de aspas no texto. Quando é que se usa aspas? Vamos voltar no texto? Aqui, olha, nós temos aspas. Logo no início, deixe-me recordar. Não é bem no início, é mais no meio do texto, né? Aqui quando o policial, o sargento chega lá no sítio onde houve o roubo, aí tem aspas aqui, ó, deixa-me marcar para vocês verem. Aqui, ó, conseguiram ver? Essa frase está entre aspas, né? E bem no finalzinho do texto também tem outra fala aqui, ó. Mas essa é uma maneira de evitar que as crianças se tornem marginais, tá vendo? Aqui também tem, ó, estou grifando só o que está entre aspas. Por que é que esse texto usa, então, aspas? Para denotar a fala de um dos personagens do texto. Sempre que se usa aspas, elas têm aí a função de demarcar as falas das pessoas que estão no texto, tá bom? Número 2, identifique os referentes dos termos destacados. Referentes, meninas, vamos relembrar aí esse conceito, é aquilo que retoma a ideia. Quando na letra A diz aí, ó, começou a questioná-los sobre a origem dos objetos. Objetos, aqui, ó, dos objetos. Quais são esses objetos? Do que é que nós estamos falando? De 2 bicicletas que foram roubadas. Então, o referente aqui desse termo objetos é bicicletas, ok? Letra B. Como os meninos se recusavam a dizer a verdade, aí nós temos aqui o termo ela acionou a polícia militar para relatar o delito. Quem é ela? Quem que acionou a polícia? Então, o referente do pronome ela é a mãe dos garotos. Letra C. Para onde os 2 policiais do 35º Batalhão se dirigiram? Onde? Onde que eles foram? Eles foram lá para o sítio onde houve lá o roubo, o furto das bicicletas. Então, o termo onde, esse advérbio de lugar aqui, é um referente do sítio onde houve o roubo. A última letra D, sendo necessário atirar contra o animal. Qual é o animal? Era um cachorro que estava lá no sítio, que os policiais infelizmente atiraram, feriram ele, porque ele não deixava eles chegarem perto, né? E aí, então, o referente do animal, o substantivo animal é cachorro, ok? Letra E. Qual é o principal... Não, perdão. Qual é o objetivo do texto lido? Quando nós estávamos aqui em cima lendo sobre para que serve a função referencial ou denotativa, eu disse para vocês que a principal marca dessa linguagem é a transmissão de informações, correto? Então, qual é a finalidade desse texto? Bom, o texto que nós acabamos de ler deseja nos transmitir uma informação. Então, voltando aqui, ó, qual é o objetivo do texto lido? Informar, primeira opção. Letra F. Esse texto predomina o seguinte tipo de função de linguagem: poética, referencial, emotiva ou fática. Uma pequena descrição de cada uma dessas funções. Poética, nós sabemos que é aquela linguagem que envolve aí os poemas, bem como textos em que transmite a beleza das coisas, aqueles textos que se usam rimas, letras de música. Referencial é aquele tipo de linguagem que quer nos transmitir informações.
Emotiva é a linguagem que apela para as nossas emoções, é muito utilizada aí no marketing, em vendas, né? E fática é aquela função da linguagem em que você quer estabelecer e manter um contato com o seu interlocutor. Qual das quatro aí que se encaixa o que nós acabamos de ler, o texto que é um texto publicado em um jornal com a intenção de nos informar? Letra B, no caso, a linguagem referencial. Combinado? Ok, então, meninos, encerramos a semana 3. No próximo vídeo, nós vamos nos encontrar para continuarmos a correção da questão da semana 4. Por gentileza, encaminhem as suas atividades pelo link. Façam todas elas e mande, ou então mande no número privado, se não tiver favorável para você encaminhar no link. Somente não deixe de realizar as atividades. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!